Olá, pessoal. Nesse vídeo, continuar falando do livro Heresia da Ortodoxia, Kostenberger. Vou destacar mais alguns pontos aí do livro. Então, para os adeptos então da tese do Walter Bauer, né, a característica mais importante do cristianismo primitivo era a sua diversidade radical. Então, a razão por que havia diferentes coletâneas de livros cristãos é que havia diferentes cristianismos. Então, logo devido à grande quantidade de seitas e facções, é que havia tantos evangelhos e tantas escrituras circulando entre os cristãos, né? Então, essa tese era parte do princípio que todos esses textos têm igualdade de condições, ou seja, os evangelhos canônicos só se destacaram porque tiveram apoio dos vencedores, mas ele, em termos históricos e confiabilidade em relação à doutrina de Jesus, está no mesmo nível que qualquer outro texto, os apócrifos e canônicos estão no mesmo nível. Essa é a tese do Bart Ehrman e do Walter Bauer, né? Só que o Kostenberg ele vai mostrar que não é bem assim. Esses livros não estão no mesmo nível. Primeiro que a datação deles não é a mesma. Os canônicos são mais antigos. E segundo, que o gnosticismo ele não tinha chance de ser bem sucedido desde o começo, porque ele rejeitava o Antigo Testamento, e que é a base do cristianismo, né? Então, portanto, a afirmação de que os primeiros cristãos não tinham escrituras para embasar suas declarações de autoridade, né, para determinar que um grupo é herege, não se sustenta, porque eles tinham sim, era o Antigo Testamento. Então, esse grupo gnóstico já começou já questionando essa base aí. Então, apesar de todo o destaque dado aos evangelhos apócrifos no cristianismo primitivo, o fato é que nenhum evangelho apócrifo se mostrou um candidato sério a ter um lugar no cânon do Novo Testamento. O Irineu, em 180, né, ele vai falar muito claramente, é impossível que os evangelhos sejam maior do que 4. Ele fala isso com muita naturalidade. Outra questão é que esses 4 evangelhos eles aparecem no fragmento moratoriano, Canon Moratori, e nenhum gnóstico aparece ali. Com essas listas de canons primitivos, né, não aparecem os gnósticos ali. Então, esses textos, particularmente esses 4 evangelhos, né, eles já são citados aí bem desde cedo, né? E fornece a base teológica e doutrinária para combater essa literatura apócrifa que começa a surgir. Tá? Independentemente do resultado das discussões sobre livros como 2 Pedro, 3 João, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, que havia ali um debate nas igrejas, né? O fundamental do cristianismo, nesse já não havia mais discussão, são as cartas paulinas, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, ali já não havia discussão substancial. Então havia um núcleo, apesar dessa diversidade do cristianismo primitivo. Havia uma diversidade, mas com relação a esse núcleo, essa diversidade concordava, tá? E é natural que tenha essa diversidade, porque mesmo quando Jesus estava no ministério dele, as pessoas perguntavam se ele era o Messias ou não. Então, esse tipo de questionamento havia desde Jesus. Então, era natural que esse questionamento continuasse a existir mesmo depois dele. Então, o princípio central da tese do Bauer é que todos os primeiros textos cristãos, tanto apócrifos como canônicos, devem ser equiparados. Mas não é isso que acontece. Aí o Kostenberger vai pegar então os principais textos apócrifos, a Epístola de Ptolomeu a Flora, né? Aí ele vai colocar essa carta é do século II, provavelmente por volta de 170, e não chega nem perto das cartas paulinas, que são do ano 50. Tá?
E, além disso, 170 não foi escrito por um discípulo de Jesus, ou mesmo um colaborador de um discípulo, porque já está bem tardia. Então, não tem como colocar essa carta gnóstica como representando o cristianismo autêntico. E assim ele vai apontar outros também. A Epístola de Barnabé, por volta de 130. Tá? Essa carta também foi escrita por um autor desconhecido. Embora Barnabé fosse um texto de certa popularidade, usado por Clemente de Alexandria, Orígenes e outros, esse fato não fornece base suficiente para colocar essa carta no mesmo lugar de autoridade que as cartas de Paulo, por exemplo, e de Pedro. Embora Irineu e Tertuliano tenham comentado extensivamente os livros canônicos, eles não demonstram nenhum interesse por Barnabé. Barnabé não é citado como literatura para se tirar reflexões doutrinárias. Cana Moratório e Eusébio, inclusive, colocam a Epístola de Barnabé na lista dos livros espúrios. Agora, por outro lado, Barnabé era considerada escritura por algumas igrejas, né? Porque ela foi incluída junto com o pastor de Hermas no Códex Sinaítico. É um códex que tinha cartas do Antigo e do Novo Testamento. Só que ele aparece ali no Códex Sinaíticos logo depois do Apocalipse. Então ele dá a entender que era uma espécie de um apêndice do texto. Tá? O Evangelho de Tomé, sem dúvida, é um mais antigo, ele pode ter partes que remontam ao século I, aqueles ditos que não são gnósticos. Ele foi encontrado em Nag Hammadi. É uma coleção de 114 ditos, né? Muitos dos quais esotéricos. Né? O último dito, 114, diz assim: Jesus disse: toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. Texto um pouco difícil, né? Apesar de todo o empenho dos estudiosos mais radicais, há amplo consenso de que Tomé foi escrito na metade do segundo século, por um autor desconhecido. Certamente não pelo apóstolo Tomé. Então, ele é um texto claramente posterior aos evangelhos canônicos, todos eles são do século I, né? Como ele reproduz muitas partes do canônico, né? É possível que ele tenha consultado os textos canônicos, porque tem muitas passagens que são muito parecidas. Agora, o livro ele incorpora uma série de tons gnósticos, né? Ou pré-gnósticos, que defende um Jesus menos interessado em mostrar que é divino e mais preocupado em ensinar como encontrar a fagulha divina, a centelha divina. Então, não é de se admirar, portanto, que Tomé não seja mencionado em nenhuma lista canônica mais antiga, que não apareça em nenhuma de nossas coletâneas de manuscritos do Novo Testamento e nunca tenha sido proeminente nas discussões canônicas, mas com frequência é condenado categoricamente por vários pais da Igreja. Logo, se Tomé representa o cristianismo autêntico e original, ele deixou para trás pouquíssimas evidências históricas desse fato. O Evangelho de Filipe também é até difícil enquadrar ele como evangelho, porque ele, na verdade, ele é uma narrativa histórica dos ensinamentos de Jesus, mas é uma espécie de catecismo teológico. Tá? Então, não se enquadra bem como alguém narrando a história de Jesus. É bem possível que o Evangelho de Filipe seja do terceiro século. E o Evangelho de Maria, ele não fazia parte da coleção de Nag Hammadi, a gente já conhecia o Evangelho de Maria antes, mas ele acabou agrupado por causa da afinidade doutrinária. Né? Então, ele fala um diálogo entre Jesus ressuscitado e os discípulos, que tem fortemente um tom gnóstico, e uma outra parte que é a Sofia de Cristo e o diálogo do Salvador, que apresentam novamente diálogos do Cristo ressuscitado.
uma conversa entre Maria Madalena e os discípulos, na qual Maria compartilha uma visão que recebeu de Jesus com a descrição da ideia gnóstica dos eons, é apresentada, assim como também aparece no apócrifo de João. Então, o Evangelho de Maria, ele acabou ficando, então, muito distante do desenvolvimento do cristianismo, porque ela não é mencionada em nenhum dos pais da igreja, nem em nenhum cânon, e acaba ficando meio fora. O Evangelho de Nicodemos, ele tem uma primeira parte chamada Atos de Pilatos, que ali fala uma história lendária que haveria entre Jesus e Pôncio Pilatos. Quer dizer, se os críticos já reclamam que aquele julgamento lá do Pilatos não teve, imagina o evangelho inteiro trocando diálogos entre Jesus e Pilatos. Aí, a segunda parte é a descida ao inferno. Então, esse texto de Nicodemos provavelmente foi escrito entre o quinto e sexto século. E tem passagens assim bastante fantasiosas, né? Na parte que Jesus entra para ser interrogado e os estandartes, eles se curvam à medida que Jesus vai passando. Tá? Tendo em vista a natureza e a data desse evangelho, não nos surpreende descobrir que ele não figurou em nenhuma discussão canônica do antigo do cristianismo primitivo. Né? Então, no fragmento Muratori, né, século II, né, foi citado que tinha lá Pastor de Hermas. Ele é mencionado como obra que podia ser lida na igreja, mas ele foi rejeitado como texto canônico. Por quê? Porque ele foi dito como um livro escrito muito recentemente. Então, a antiguidade do livro era um ponto importante para decidir se ele era canônico ou não. Então, devido às convicções teológicas dos primeiros cristãos a respeito do papel fundacional dos apóstolos, era importante ter esse caráter de apostolicidade para ser considerado parte do cânon. E esse texto aí do pastor de Hermas não atendia esse critério. Então, essa ideia do cristianismo primitivo como uma disputa aberta entre livros de todo tipo, de toda parte, então simplesmente não condiz com as convicções dos primeiros cristãos. Porque nós já vimos que esses textos dos gnósticos, ou eles são tardios, ou eles não são citados pela igreja ali de modo geral. Então não recebe uma difusão ali na sua época. Fica com uma aplicação muito local de onde ele surgiu. E com relação a uma lista de livros inspirados, né, nós já temos uma lista desse tipo com Irineu de Lyon. O Irineu de Lyon ele faz referência aos 4 evangelhos, tá? E diz que é impossível haver mais um. Então ele já está trazendo como naturalidade que esse número 4 já está fixado na sua época. Orígenes, também ele tem uma homilia a Josué, capítulo 7, onde ele vai fazer ali uma lista de livros que coincidem com os 27 livros do Novo Testamento. Então, tudo isso antes da carta de Atanásio, né, 367. Então, por volta da metade do segundo século, ele se empenhou bastante em fazer essa distinção, né, o Dionísio de Corinto, ele se empenhou bastante em fazer a distinção entre as Escrituras do Senhor e os demais livros. Chegou, inclusive, a se referir às próprias cartas como textos inferiores, ou seja, ele está colocando os evangelhos, cartas paulinas, como um texto sagrado. Como se a ideia tivesse um cânon mais ou menos já fechado. Né? Essa é a perspectiva do Dionísio. E temos também o depoimento de Gaio. De acordo com Eusébio de Cesareia, Gaio ratificou uma coletânea de 13 cartas de Paulo, mesmo número do cânon moratoriano,
em resposta aos montanistas. Então, conclusão: os livros que com o tempo foram confirmados pelos primeiros cristãos são exatamente aqueles acerca das quais a maioria dos estudiosos modernos concorda que tiveram origem no período apostólico. E os livros rejeitados, gnósticos, pelos primeiros cristãos, são aqueles acerca das quais a maioria dos estudiosos concorda que são tardios e secundários. Esse é o cenário geral que se tira. Então, nós não poderemos colocar esses apócrifos na mesma condição que os canônicos. Tampouco podemos dizer que esse cânon estava aberto, aceitando a qualquer tempo novos livros. Então, é isso então. Muito obrigado, então.